Vamos voltar um pouquinho no tempo. Um pouquinho bastante, na verdade. Olha, você pega assim, Brasil, né? Década de 50, 60, 70, o Brasil estava crescendo loucamente. Isso é 10% ao ano, era o tal do milagre econômico. Aí a gente chegou ali, né, 73, choque do petróleo. O Brasil ainda era um importador de petróleo, a gente sofria com essas crises. Para chegar nesse crescimento, o Brasil acabou se endividando bastante. Aí depois veio, né, depois de algumas altas de juros que voltaram muito cedo e acabaram gerando inflação nos Estados Unidos. Podemos discutir se esse é o cenário dessa vez lá também ou não. A gente veio aí, década de 80, Volcker, juros 14%, acabou realmente dizimando o Brasil, né? Foi período de hiperinflação, período de moratória, etc, etc. Passamos isso aí, plano real e tal, mas uma coisa que a gente nunca resolveu foi, poxa, por que a gente nunca voltou a crescer? E quando você pegava ali em 2000, lembro até fazendo algumas apresentações pro Verde ali com o Luiz, e né, eram aqueles primeiros momentos, né? Você falava com os consultores, né? Naquela época tinha muito menos fundos, então você conseguia falar mais fácil com o Raul Veloso, Sérgio Abranches, com Ibrahim Eres, com né, uma série de Jambiage, uma série de consultores Delfim Neto, que eram pessoas já, né, super expoentes, grandes, Manuel da Nóbrega, todos esses, e você estava meio que chegando nos consensos do que o Brasil precisava fazer para crescer. Uhum. Só que hoje, isso aqui já caiu de maduro. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Não só sabe o que tem que fazer, como também já tem até projeto de lei para resolver esses negócios, os grandes problemas do Brasil. Né? No governo passado a gente teve aí a aprovação da reforma da Previdência, que era uma delas. Né? O que até pode ser aprovado nesse novo governo é a reforma tributária. Tá aí, talvez de uma maneira um pouco melhor, um pouco pior, mas a gente tá um pouco encralacrado aí. E a verdade é que o Brasil sabe dos problemas, o Brasil tá aí com as soluções, mas a gente não necessariamente tá a fim de encarar esse cenário que é um pouco mais difícil. E, na verdade, a gente tá mais a fim, né, de empurrar com a barriga as soluções difíceis e continuar sendo um governo até um pouco mais gastador do que, né, os grandes liberais queriam. Então, obviamente, não é um cenário que você tem um crescimento de longo prazo muito grande, a gente tem um crescimento potencial baixo, dado essas novas escolhas, mas ao mesmo tempo é um cenário que realmente os preços começam a ser muito piores do que é a nossa realidade. Eu até escutei uma boa esses dias aí, que o brasileiro gosta de se comparar com o americano, né, e acha que é uma porcaria. Mas, na verdade, o brasileiro não compara a gente com o americano. O americano não compara a gente com o americano. O americano compara a gente com o turco. Né? E tá aí, né? A eleição da Turquia agora recente. Né? Como é que foi a eleição da Turquia? Poxa, o pessoal, o cara simplesmente manipulou a mídia. Ele simplesmente resolveu que a inflação tinha que cair. A inflação estava vindo ali em setembro por volta de 70%. Na véspera da eleição ela caiu para 40%. Ele proibiu que você remetesse dinheiro para fora do país. Ele... que mais? As reservas internacionais caíram um monte. Aqui no Brasil a gente reclamava que recebeu meia dúzia de médicos de Cuba. Ele recebeu 4 milhões de sírios pobres. Né? Ou o americano olha a gente com o mexicano. Como é que tá o mexicano? Que tá melhor, que tem a história do nearshoring, do friendshoring, que estão recebendo né, um monte de dinheiro. Mas tá ali o Lopes Obrador. Né? Agora há pouco tentou fazer uma reforma eleitoral, uma reforma energética que foi barrada ali né, pelo juiz da corte lá. Recentemente, né, questão de um mês, falou, poxa, não, então vamos mexer então no USMCA, né, no NAFTA novo, né, da América do Norte, e no Trade Agreement com a União Europeia, né, para mexer a questão de mineração e mais um assunto lá, né, irritando toda vamos dizer, ambiente privado e todo né, relação com os empresários, que basicamente eles querem tirar poder do Estado, da iniciativa privada e passar por Estado. Assim, não é diferente do que a gente tem aqui. Então, quando eles olham, a gente não tá mal.
Isso sem contar, né, que quando o cara pensa em investir, a gente tem a Rússia, né, que está em guerra, tem a Ucrânia que está destruída, tem a China, né, que virou meio ininvestível. Então, assim, não é legal. E o Brasil? É importante dizer, o Brasil passou por uma revolução, né, se for pegar nos últimos, 20 anos ou 10 anos, muito importante, que deixou a gente muito independente. Que foram duas coisas que a gente teve a sorte e a competência de fazer. Um é o pré-sal, né? O pré-sal para o Brasil é de uma importância que assim, é difícil mensurar. Basicamente, o pré-sal é responsável por 50% das reservas em águas profundas do mundo. O Brasil, daqui a 10 ou 15 anos, vai fazer 8 milhões de vai fazer entre 5 e 6 milhões de barris dia. Hoje já é o 8º maior produtor do mundo. Então, isso fez a gente mudar de lado. Hoje, quando o petróleo se desvaloriza, o Brasil ganha, ao invés de perder. E a segunda grande revolução é o que aconteceu no campo, né? As tecnologias que foram para lá, né? A risospirila, né? Que é aquela bactéria para tirar nitrato do solo, para a planta procurar nitrato no solo, né? E culturas mais fortes de milho, etc., permitiram que o Brasil fizesse a safrinha. Então imagina, hoje a gente tem 2 safras na mesma terra. E causa uma série de coisas que a gente pode até falar como se aproveitar disso no mercado, nas ações, mas poxa, hoje o Mato Grosso produz mais que a Argentina. É um negócio surreal. Isso sem falar no minério, que agora está um pouco adormecido, a gente tem, né, uma visão estrutural de commodities boa no longo prazo, mas agora, obviamente, com essas questões de Europa desacelerando, China mais devagar, Estados Unidos com uma recessão encomendada aí, pode dar uma relaxada, mas assim, é um negócio que vai ser muito bom para o país. E são produtos que o Brasil vai exportar. Então o que acontece? A nossa balança comercial hoje ficou tão forte que mesmo assim, com uma transação, que basicamente isso paga todas as nossas transações correntes. Falta uma pequena margem que assim, o FDI cobre com uma facilidade. Então assim, o Brasil sendo assim minimamente bem gerido, né, a gente pode realmente acreditar que o Brasil, o real não vai ser uma moeda tão fraca e que a gente vai caminhar bem, né, porque todas essas discussões de né, o déficit primário, o arcabouço, o não arcabouço, podemos entrar, mas assim, se as commodities forem razoavelmente bem, o superávit fica fácil de bater, fica fácil sobrar algum dinheiro, né, porque todo mundo sempre trabalha aquele, né, poxa, já que o produto potencial do Brasil é baixo, então eu tenho que trabalhar com aquele produto potencial e não sei o que lá. Mas num momento de commodities bem, vai ter sobra. Porque o que aconteceu foi que, poxa, 2000 a 2010 foi commodities ótimas. Talvez a gente não repita esse momento, né? Você tem aí um mundo que ainda tem muitas necessidades, né? A China não vai crescer mais igual a China. Mas a Índia pode crescer igual a Índia daqui para frente, a África está crescendo, o Vietnã ali do lado, é uma região muito populosa, que tem muita gente que ainda está precisando comer mais. Está querendo mais proteína para tudo. E o Brasil é, né, a melhor região potencial do mundo para você aumentar a área agriculturável. Né? Então, assim, o Brasil está aí, está indo, está acontecendo, o arcabouço não é uma Brastemp, mas, né, tá ali, a nossa dívida não explode, o próximo governo acontece daqui a 3 anos e meio, e estamos aí. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.